Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Deus vivo, todo-poderoso, vivo, poderoso, poderoso e vivo. Ele está aqui comigo, está aí contigo na tua casa, e eu estou aqui mais uma vez para fazer essa ministração da Palavra de Deus, porque eu vivo por ela e para ela, e sem ela eu não vivo para Deus. Eu vivo por ela, para ela, e sem ela eu não vivo para Deus, porque esta é a palavra de Deus, né? Como é que vou viver sem a palavra do meu Rei, do meu Criador, do meu Senhor? Pensa bem, né? Você vive para quem? Para você, para o mundo. Eu vivo para a palavra de Deus, e ela me traz a verdade, a vida e a salvação. E é por isso que eu comento com você todas as quintas-feiras. Neste período eu deixo um gravado aqui no Facebook e também deixo gravado no YouTube, depois que passo essa mensagem para vocês no YouTube da Igreja Metodista em Itaipuaçu, da qual sou pastor, né? Que Deus abençoe você. Então, vamos abrir a palavra de Deus, né? Ouvimos um louvor muito abençoado, né? Que fala sobre o nosso Deus tremendo como Ele age. Eu estou lendo aqui o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel, o livro é de Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre, né? Que ele te livre. Então foi trazido uma pedra e posto sobre a boca da cova. Eu queria ver como é que é esta cova, assim, trazer para vocês, né? E botavam uma pedra, botavam na cova, jogavam ele na cova, lançavam ele na cova. Não é colocar assim, o Daniel desce as escadinhas e vai para a cova, entendeu? Vocês vão ver até que depois é lançado também aqueles que o acusaram. Então é lançado na cova e coloca-se uma pedra, tipo para fechar a cova, entendeu? Para não sair da cova, entendeu? E isso é importante a gente entender. Foi trazido uma pedra e pôs sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, foi com pressa à cova dos leões. Vou parar aqui, deixa a cobra se abrir. Primeiro, vamos deixar Daniel na cova, tá? Então vamos imaginar isso, que Daniel está na cova. Eu não trouxe, o rei não foi tirar ele da cova. O rei foi lá ver, mas ele passou a noite na cova dos leões. Então ele foi dormir, vão dormir 8 horas da noite, 9 horas da noite, até 6 horas da manhã, até amanhecer. Olha só quanto tempo, 8 horas, 9 horas de sono. Então ele estava dentro da cova. Qual foi o comportamento de Daniel lançado na cova dos leões, com os leões famintos para comê-lo? É isso que eu trago essa meditação para você. Primeira coisa é que ele foi lançado na cova dos leões, trancado lá. Ele não foi por conta própria. Ele não foi, pode mandar, vou eu, cova dos leões. Não, ele não foi assim. Ele foi para a cova dos leões, foi lançado à força, né? Talvez ele não tenha feito força porque os soldados pegaram e jogaram ele lá dentro e foi posto lá na cova dos leões. É uma pedra que era colocada por cima, trancado ele nessa cova, né? Não sei bem como é que será a cova, se você lança, né? Mas depois você vai entender quando fala no final aqui mais algum detalhe dessa cova. Mas eu fico pensando, amados, entrar na cova de leões. E foi isso que eu me vim meditar. Como é que foi a noite de Daniel lá dentro da cova? É uma coisa interessante. Eu, estou fazendo um tratamento de câncer e pela segunda vez que e eu falei para Deus, me cura, não me deixe entrar na cova de leões. É interessante porque só quem entra que sabe, só Daniel sabe o que aconteceu lá dentro. Eu fico imaginando assim, ele está lá na cova de leão, de repente o leão
dá uma rugida, ele fica acordado e vê. Aí eu falei, ué, o que aconteceu? De repente o leão dorme. Daí o leão ficou quieto. Ele dormiu? Não, aqui não diz que Daniel dormiu. Ele deve ter ficado preocupado o tempo todo, por mais que ele seja. Deus me livrou da cova dos leões. Não. Deus vai fechar a boca dos leões. Não. Com certeza ele é um ser humano, como eu e como você. Ele ficou atento ao leão o tempo todo. Ele não dormiu essa noite. Se o rei Dari não dormiu, com certeza Daniel não dormiu também. É uma expectativa, amados, quando você está dentro de uma cova dos leões. Agora eu queria trazer um outro relato, né, uma analogia. Pastor, você conhece alguém que entrou de propósito, assim, eu quero entrar na cova dos leões? Eu creio que teve, sim. Jesus Cristo, ele foi por vontade própria. Como que você sabe disso, pastor? Por exemplo, quando Jesus Cristo foi batizado, logo que foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Para mim, isso é uma cova de leões, né? Mas Jesus foi, porque Jesus, ele não foi para lá para desafiar ninguém, não, ele para ser tentado, para provar que ele é o enviado de Deus, ele é aquele que saiu do batismo. Jesus falou assim, este é o meu filho em quem comprazo. Então ele foi enfrentar o Satanás para dizer, se eu venci o mundo, você também pode vencer. No mundo você vai ter aflições, vai ter cova de leões, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus tinha que fazer isso por você e por mim, para que eu e você pudéssemos crer que Ele está à frente das minhas batalhas, que Ele, como está escrito, é o meu advogado. Como disse, se alguém pecar, por favor, se alguém pecar, deixa eu abaixar aqui rapidamente. Se alguém pecar, eu sou teu advogado, eu vou responder por você, eu vou ser seu paracleto, eu vou ser aquele que vou perdoar os seus pecados, né? Então é interessante você entender isso, que Jesus Cristo, ele não entrou, ele foi o único que se propôs a entrar no teu lugar, como entrou no meu lugar nesta cova que eu estou passando. Ah, Jesus, se agora você está entendendo, ele está junto comigo. Se você vai para a cova, se você vai para a fornalha de fogo, como aqueles 3 homens que caíram na fornalha, ele vai junto, porque ele se prontificou a estar contigo em todo o tempo. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Se você crê, se você confia, ele vai estar junto contigo, mesmo você passando por aflições e por dificuldades, mas ele já foi à frente. Ele tomou a frente, ele é aquele que é a graça preveniente, como o John Wesley, nosso fundador do Metodismo, fala, graça prévia, a graça anterior, a graça que previne, a graça que é antes, né? A graça anterior, antes de eu nascer, antes de eu viver, essa graça já existia, porque ele morreu no meu lugar, ele foi para lá, ele se colocou no meu lugar, enfrentando, sendo tentado por Satanás para dizer, eu venci o mundo, eu estou aqui, eu venci o mundo. Então, amados, é uma coisa que me chamou a atenção, esta cova de leões do Daniel, nesse sentido. Daniel, como eu, como você, somos lançados, porque a gente não quer ir por livre e espontâneo. Jesus foi por livre e espontâneo. Só no final ele falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não foi para largar a cruz, não foi não. Afasta de mim esse cálice foi no caso que ele teria que assumir o pecado nosso, e como Jesus não pode ser conivente com o pecado, tive que ir. Aí ele falou, Pai, por que me desamparaste? Ele não queria perder a presença de Deus, que é a pior coisa que tem. Quando eu estou passando numa dificuldade, uma dor, uma coisa dolorosa que eu não consigo suportar, eu fico, Jesus, Senhor, eu não vou xingar, eu não vou reclamar, eu tenho o Senhor ao meu lado, eu tenho essa certeza que Ele está passando na cova comigo. Eu sei que todo o leão está ali, mas Jesus é comigo, é contigo. Essa presença, ela é valorosa, que você creia, mesmo que você não vê. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então é importante entendermos essa mensagem, amados.
porque Daniel estava na cova, ele foi lançado. Da mesma forma, os Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Misael, Azarias, eles também foram lançados também, para poder o quê? Quando eles já são lançados na cova, ali ele não vai por vontade própria. Quem vai à cova dos leões por vontade própria foi Jesus. Ele foi como? Ele chegou, foi batizado, e ali Jesus disse: eu filho, quem comprasse, o Espírito de Deus levou ele para ser tentado por Satanás. E ali ele provou que toda e qualquer tentação ele superaria, ele suportaria. É quer dizer, se você entrar numa cova de leões, eu estarei contigo. Se você cair numa fornalha de fogo, eu vou estar contigo. Você está sentindo dor, você sabe que Jesus está com você. Você está passando por luta, por dificuldade, mas você não vai reclamar, não vai... Jesus, você está aqui comigo. Eu gritava: Jesus, por favor, você sabe a dor que eu estou sentindo. Eu não estou aguentando, mas eu sei que tu estás comigo. Me livra, eu não vou reclamar, eu não vou blasfemar, eu ainda falo: Satanás, você pensa que da minha boca vai sair uma blasfema? Não vai sair da minha boca, vai sair: louvado seja o meu Senhor. Essa é uma resposta para você. Momentos difíceis, aflições, nós vamos passar, mas existe um que entrou na tua frente, é a graça prévia. Ele morreu antes de você nascer, ele previu, ele é prevênio, ele é preveniente. Essa graça de Deus, para que nós possamos suportar e superar esses momentos de dificuldade. Então, Daniel foi lançado. Ele não foi porque entrou lá na cova porque queria, não, ele foi lançado na cova dos leões. E nós sabemos que quando nós somos lançados, como foram lançados também em situações difíceis, você sabe que o seu Deus, né, como ele diz aqui, 1 João 2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a apropriação dos nossos pecados, e não somente pelos pecados dos nossos pecados próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Se eu aceitei, se eu creio, ele está lá. Então, amado, voltando aqui ao nosso texto principal de Daniel, como eu parei aqui, né? Pelo romper da manhã do dia, levantou-se o rei e foi à pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse: ó rei Daniel, ó rei, disse o rei, ó Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha te livrado da cova dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei que vive eternamente. Ainda conseguiu fazer um adjetivo, rei que vive eternamente, dizendo que honra ao rei. Eu gosto de Pedro quando ele fala no capítulo 3, depois de ser aquele Pedrão, ele se torna um Pedrinho, irmão Pedro, ele fala: honrai ao rei, né? É tremendo isso. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Eu quero finalizar aqui, mas vamos lá. Presta bem atenção. Ele foi lançado também como Daniel foi lançado na cova dos leões. Imagina, Daniel passou a noite toda. Ele disse: os anjos, viu os anjos, fechou a boca dos leões. Será que ele viu os anjos lá fechando a boca dos leões? Ou será que ele estava ali crendo que os anjos do Senhor estavam ao seu lado, estava fazendo os leões dormir, fazendo o leão de alguma forma? Mas ele passou a noite toda. Eu tenho certeza que teve aflições. Ele, quando o leão fazia algum gesto, fazia alguma... Não é que o leão amarrou lá, fechou o anjo. Eu fico imaginando essa cena hoje. Talvez você não veja o anjo, talvez você não veja, mas com certeza os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que vão dar a salvação. Se você tem certeza da sua salvação, sabe que o anjo do Senhor está ao seu lado, acampado ao teu redor, livrando daqueles
que o temem, que temem ao Senhor. Então ele faz isso. Agora, com certeza a noite foi longa para Daniel. Ele é um ser humano como eu e como você. E nos momentos de dificuldade, isso acontece, isso vem à tona e nós vamos ver as coisas. O leão deu uma rugida, a gente fica preocupado e sensibilizado. Foi, meu Deus, mas Daniel estava lá. Foi o tempo todo de sono. Daniel deve ter ficado acordado, aqui não diz. Mas é uma situação, amados, para que nós possamos refletir que esse Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que permite muitas vezes você passar por uma necessidade, mas você sabe que Ele nunca vai querer o teu mal. E se você buscá-lo, Ele se deixa achar. Eu gosto daquele profeta Anani, porque ele é desconhecido. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, ele fala para o rei Asa, você venceu a Etiópia, mas quem venceu foi o Senhor. Agora, buscar o Senhor enquanto se pode achar, entendeu? Buscar o Senhor. Enquanto você o buscar, Ele se deixa achar. Mas se você o deixar, Ele te deixa. Então, Ele é justo, Ele é fiel. Ele quer que você esteja próximo dEle, sempre crendo, favorecendo sempre, não pecando e buscando a santidade bíblica, buscando a presença desse Deus, porque com certeza Ele algo está fazendo em seu favor o tempo todo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados para isso, amados, para cumprir aquilo que Deus determinou. Nós teremos que fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. É por isso que Ele está aqui no nosso meio, É por isso que Ele está falando contigo nesta noite. É por isso que Romanos 8:28 diz para você: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coloque-se debaixo da presença de Deus e deixa Deus fazer a obra na sua vida, porque grandes coisas só tem que fazer, mas passaremos por aflições, seremos lançados em covas. Eu pedi para não ser. Não, pastor, não, Senhor, eu não quero. Mas depois que entra, a gente sai diferente. Depois que sai, você sai com certeza, com muito mais certeza, do que o Deus que você serve. Ele é fiel. Ele não te abandona de jeito algum. Mas eu tenho sensações, eu tenho pressões, eu tenho situações em que com certeza vão chegar até mim, vão fazer com que eu possa me afligir de vez em quando. Aflições, Não se desespere, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nós somos feitos a excelência do poder é de Deus, mas nós está em vaso de barro, que pode se quebrar. Não fique perplexo, mas não desanimado. Saiba que Deus é contigo. Aqui essa palavra para você que está ouvindo, que vai ouvir mais tarde no YouTube, dentro da Igreja Metodista Ipuaçu. Segura essa palavra de Deus para você, em nome de Jesus, porque eu vou orar por você e vou declarar que Deus é contigo. Não importa a situação, Ele não te abandona. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência de mendigar o pão. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos nesta noite, clamando ao Senhor para que tu venha visitar cada casa, cada um daqueles que venham, Senhor Deus, a entender, ó Pai, que Jesus Cristo foi o primeiro. Ele se colocou à disposição. É uma graça prévia que nós precisamos entender e compreender e viver ela todos os dias da nossa vida. Ministro cura, ministro milagre, ministro, Senhor Deus, o poder de Deus e principalmente os fundamentos que nos eleva à fé. A fé, mas que supera todas as coisas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu abençoo teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba essa palavra, receba essa unção do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus te abençoe. Amanhã, 6 horas da manhã, tem gente orando na igreja. Amanhã, oramos ontem. E domingo de manhã estou na escola dominical. Estamos na escola dominical estudando a Bíblia e também temos à noite o nosso culto de adoração. O pastor Luiz vai estar lá, eu vou estar lá, o pastor Alexandre também, Cademo, está conosco também. Que Deus abençoe você. Do quinta-feira, 8 horas em ponto. Bota ela para despertar. Quinta-feira que vem eu estou aqui, novamente para trazer uma mensagem reflexiva. Aquela que Deus trouxe para mim no meu coração, eu trago para você entender a palavra de Deus, não conforme eu quero, mas conforme Deus revela para você.
em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz de Jesus. Abraço Cleide, abraço Maria Helena, abraço todos que estão aí, abraço pastor Joel, que prazer. Deus abençoe, pastor Joel, Deus abençoe Cleide, Deus abençoe Maria Helena, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você que está nos assistindo, Jane, em nome de Jesus, e todos vocês que vão assistir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau.